Olá, pessoal! Você conhece a fundo o nosso sistema contábil e como ele pode facilitar a vida do contador e a vida de seus clientes? Então vem comigo nesse treinamento que eu vou mostrar tudinho para vocês. Todos os recursos, todas as consultas, lançamentos, relatórios, declarações digitais, tudo que você precisa saber para utilizar ao máximo o nosso sistema contábil. Então, vamos deixar de papo? Vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui pelo sistema WPHD Alta Data Pack. Tá? Ele é responsável em centralizar todas as informações cadastrais das empresas, sócios e tudo mais para serem utilizados em todos os sistemas, não só o contábil, como o DP, o fiscal, enfim. Tá? Então é aqui que a gente vai fazer os nossos cadastros iniciais. Começamos aqui pela aba Cadastro, Sócios. Nessa tela, a gente vai fazer o cadastro dos nossos sócios. Ele é um cadastro geral. Então, nesse momento, eu não tenho que me preocupar em dizer em qual empresa ele está vinculado, em qual empresa que ele é sócio, nada disso. Eu vou fazer um cadastro geral que vai facilitar para que eu possa depois fazer o vínculo deles com as empresas que eles realmente representam, que eles realmente estão vinculados. Tá bom? Então, para fazer um novo cadastro, eu posso clicar aqui em Novo Cadastro e ele vai abrir a tela de cadastros. Para a gente verificar aqui cada uma dessas abas, eu vou abrir um cadastro que eu já tenho pronto. Então, na primeira aba, a aba básico, eu vou ter todas as informações de contato e de endereço desse sócio. Tá? Aqui, legal, se eu não souber o endereço do meu sócio e eu souber o CEP, eu posso digitar o CEP e clicar nesse ícone da seta, que ele vai diretamente no site dos Correios e busca essas informações de endereço para a gente. Então, é uma facilidade que a gente tem aqui no nosso sistema, no cadastro de sócios. Na aba complementar, é a aba referente à identificação desse sócio. Então, eu vou botar informações como o nome completo, os documentos de identificação, né, o CPF, o RG, a identidade. Né? Importante é que esses campos aqui embaixo, CPF responsável e responsável, só vão ser habilitados se o sócio que eu tiver cadastrado for CNPJ, for uma empresa. Então, eu vou digitar um CNPJ e ele vai habilitar o campo para que eu possa informar o CPF e o nome do responsável por esse CNPJ. Como aqui eu informei CPF, ele não habilita os campos para a gente. Aqui embaixo, a parte de nascimento, né, dados de nascimento, o município, a data, a nacionalidade. E embaixo, o estado civil, né, se ele for solteiro, casado e tudo mais. Então, as informações aqui vão habilitando conforme eu vou marcando as opções. Né? Se ele for casado, eu posso botar o regime de matrimônio. E se ele tiver dependentes, eu posso incluir aqui o número de dependentes que esse sócio tem. Quando eu coloco algum que não seja zero, ele habilita o campinho dependente. Então, clicando aqui, eu posso fazer o cadastro desse dependente ou desses dependentes, caso o meu sócio tenha. Na aba Declarações, a gente vai colocar as informações muito importantes para a geração do E-Social e também para a geração da SF. Então, eu preciso preencher esses dados todos com muito cuidado. Aqui embaixo, os dados de carteira de motorista e de carteira de trabalho. E abaixo, para o nosso contábil, muito importante, eu preciso informar qual é o país desse sócio para a geração da SF. Tá? Então, aqui eu informei Brasil. E caso esse sócio tenha ou precise de um representante legal, por exemplo, se ele for um menor de idade, né, se ele tiver menos que 18 anos, eu posso informar aqui a qualificação do representante legal desse sócio. Como o meu aqui não tem, eu posso deixar em branco. Em observações, eu posso informar, e essa informação ela é meramente informativa, para dizer assim. Ela não vai sair em relatórios, não vai influenciar em nenhum layout, nada disso, mas é só se eu quiser fazer algum controle especial, colocar aqui uma observação que eu precise saber sobre esse meu sócio. Então, basta eu digitar aqui no campo a informação que eu quero. E no campo, aqui na aba Empresas Vinculadas, eu tenho as informações das empresas que esse sócio está vinculado. Tá? Então, eu posso ver que esse meu sócio está vinculado a 5 empresas diferentes. E aqui do lado eu tenho o capital, o percentual de capital participante desse sócio, qual é o tipo, se ele é sócio, presidente, diretor, e se ele é ou não responsável pelo CNPJ dessas empresas. Tá? Não é aqui que eu faço o vínculo, aqui eu só faço a verificação de quais empresas estão vinculadas a esse sócio. Ok? Então, finalizando esse cadastro aqui, eu posso clicar em gravar. E agora sim, a gente vai verificar o cadastro de empresa para poder vincular esse nosso sócio. Tá? Então, aqui ainda em cadastro, eu vou clicar em empresas. Nessa tela,
vão ser verificadas todas as empresas que eu cadastrei no meu sistema. É a partir daqui. Aqui eu faço o cadastro inicial e nos outros sistemas, como o contábil, o DP e o fiscal, por exemplo, eu vinculo as empresas. Então, o cadastro necessita ser feito aqui no PHD primeiro. Tá bom? Então, vamos verificar um cadastro de uma empresa, depois a gente vai verificar a vinculação do sócio. Para poder criar uma empresa nova, basta eu clicar aqui na folha em branco e ele vai habilitar os campos para que eu possa fazer esse preenchimento. Tá bom? Para a gente verificar certinho, vou abrir aqui um cadastro que eu já tenho, da empresa 1. E a gente pode verificar aqui dados como nome, razão social, né, o nome fantasia, a atividade, os dados de endereço dessa empresa. E aqui uma coisa muito legal é que a gente pode importar os dados da Receita Federal. Tá? Então, se eu tenho o CNPJ da empresa que eu quero cadastrar, eu posso digitar, clicar em importar dados da Receita Federal, né, resolver o CAPTCHA que ele tem ali, né, da Receita, e ele vai trazer uma série de dados para a gente, por exemplo, o nome, o endereço, tudo que tiver cadastrado junto à Receita Federal. E eu só vou precisar complementar esses dados. Tá bom? Então, aqui nessa tela ainda eu vou informar todos os dados de endereço e de contato, e eu tenho aqui a opção de empresa desativada. Se essa empresa, por acaso, sair do seu escritório, a gente pode marcar essa opção para que não hajam lançamentos incorretos nessa empresa enquanto ela já não faz mais parte da sua carteira de cliente. Então, a gente pode marcar desativado e isso é muito importante pelo quê? Nunca exclua nenhuma empresa do seu sistema. Pode ser que essa empresa volte e se você excluir, você vai perder todos os dados que você já tinha. Então, desative a empresa, ela vai ficar aqui com status de cinza, com essa bandeirinha cinza, dizendo que ela está desativada. Caso ocorra dessa empresa voltar, você só desmarca a opção ali que ela vai ser ativada novamente. Aba complementar, e aqui eu tenho as informações da empresa, né, de contrato, o início da atividade, né, a inscrição estadual. Lembrando que se não tiver inscrição estadual, eu preciso informar aqui que está isento dessa forma, tá? Se ela não tiver inscrição estadual. Eu tenho o registro no cartório, o código NIRI, se a empresa for registrada junto à Junta Comercial do Estado. E aqui na parte de baixo eu tenho o tipo de cálculo do IR dessa empresa, se é presumido, se é real, enfim, tudo tem que ser informado. Importante aqui é também informar o valor do capital, para que quando a gente vincule os nossos sócios, a gente vai ver já já, ele já faça o rateio pelo percentual que você cadastrar ali. Tá? Dentro da aba complementar, eu tenho a subaba geral, que é essa que a gente acabou de ver, e tenho a subaba informações para o contábil. Essa é muito importante para a gente que vai ver o contábil agora. Então, clicando nela, eu tenho algumas informações importantes, como lançamento automático e centro de custo. Lançamento automático é para se essa empresa vai trabalhar com lançamentos automáticos, né? A gente vai ver lá no contábil o cadastro de lançamento automático, mas ele é uma facilidade onde eu posso pré-definir um lançamento já com conta débito, conta crédito e histórico, para que no momento que eu estiver fazendo o lançamento, eu digite apenas um código e ele já preenche esses campos para a gente. Tá? Então, se a empresa for trabalhar com lançamento automático, eu preciso disso aqui assinalado, né? Marcadinho. Se a empresa trabalhar com centro de custo, né? Se eu quiser trabalhar de uma forma mais detalhada, departamentalizar os meus lançamentos de despesa e receita, eu posso marcar essa opção e aí sim eu consigo trabalhar com centro de custos. Aqui embaixo eu tenho o campo de nome completo, endereço completo e bairro completo. Para que servem esses campos? Aqui na aba básico eu posso informar o nome da minha empresa. Mas existe empresa com nome muito grande e certas juntas comerciais não aceitam abreviações. Né? Então, se eu tiver uma empresa com nome muito grande, eu posso informar esse nome um pouco maior aqui nesse campo de nome completo. Isso serve também para o endereço e para o bairro. Tá? Isso vai trabalhar em conjunto com uma opçãozinha que a gente vai ver no cadastro de empresas do contábil já já. Tá? Então, se meu nome for muito grande e não couber ali na primeira aba, eu posso informar aqui o nome completo da minha empresa. Ainda aqui eu tenho a aba Manad, caso eu precise gerar uma MANAD em caso de auditoria. E muito importante para a geração do SPED-ECD é a questão do auditor. Né? O SPED-ECD prevê que se a empresa for de grande porte, ele necessita obrigatoriamente de um auditor cadastrado e vinculado à empresa. Caso ela seja de pequeno porte, não é necessário fazer esse cadastro. Então eu preciso ficar atento para poder saber se eu faço ou não esse cadastro. Colocando o mouse em cima da palavra pequena e da palavra grande, ele já te dá a faixa, né? O ativo, né, superior a tal valor para ser grande ou para ser pequeno. Então, a gente precisa ter atenção nesse campo, porque a não marcação dele vai interferir na geração correta da minha ECD. Agora, a aba observação.
Então, semelhante ao sócio, eu posso colocar uma observação sobre essa empresa, né? Ela não vai sair em nenhum relatório, nenhuma consulta, mas se eu quiser aqui dar uma olhada em alguma especificação que eu quero colocar para essa empresa, eu posso digitar aqui no campo observação. Logomarca, se eu quero informar uma logomarca para essa empresa, né? Se eu quero informar um arquivo, né, de imagem para essa empresa. Obviamente, ela tem que obedecer ali as dimensões máximas de 256 por 256, tá? E ela não sai por padrão em nenhum relatório. Se eu quiser que essa imagem saia em algum relatório, é necessário a gente fazer alguma alteração no layout que eu estiver gerando. E aí eu oriento vocês a entrar no suporte Caru para que os nossos atendentes possam lhe auxiliar a fazer essa alteração. E por fim, a aba Usuários, né? Eu vou poder verificar quais usuários do meu sistema podem acessar essa empresa, podem alterar, podem editar essa empresa em específico. Tá? Então, o cadastro do usuário, que a gente vai verificar também, a gente consegue limitar ou dar permissão para alguma empresa mexer nessa, para algum usuário mexer nessa empresa, e aqui a gente consegue ver essa listagem. Bom, finalizando aqui todos os cadastros, eu posso gravar. Aqui ainda, nessa primeira tela, eu tenho algumas legendas, né? A bandeira roxa são as empresas ativas, as cinzas, né, desabilitadas são as empresas desativadas, as verdes são as empresas ativas, mas que não foram informados o código do município, a laranja, né, do cadeado são as empresas com atividades encerradas e a vermelha são as empresas a concluir, ou seja, eu ainda não concluí o cadastro. Eu coloquei algumas informações e deixei para concluir depois. Ele vai ficar com o status vermelhinho aqui de concluir. Beleza. O que mais que a gente vai fazer agora? Agora sim, a gente vai vincular os nossos sócios à nossa empresa. Tá? Então, eu posso usar esse ícone das mãos dadas ou posso clicar aqui em Sócios. E ele vai abrir a tela com os sócios dessa empresa. Pronto, essa minha empresa já tem 3 sócios cadastrados, mas caso eu queira fazer um novo cadastro, eu vou clicar aqui em Novo e vou clicar aqui na lupa. Ele vai trazer todos os sócios que eu cadastrei previamente lá no cadastro Sócios. E aqui eu vou identificar qual sócio representa cada empresa. Tá bom? Então, para a gente verificar, vou abrir aqui um cadastro que eu já tenho. Pronto. Vocês podem ver aqui, então, que o Paulo da Silva ele é administrador e responsável pelo CNPJ dessa empresa. Ele é sócio. E aqui, a questão do capital social que eu falei para vocês no cadastro da empresa. Como lá eu coloquei 100 mil reais, quando eu coloco os 30% desse sócio, ele já calcula para a gente o valor, né, em cima do percentual de participação desse sócio. Eu posso informar aqui o valor do Prolabore e aqui eu tenho 2 formas de informar. Eu posso informar um valor, como eu informei aqui, ou posso usar um indexador. Então, vamos supor que esse sócio ele tem um Prolabore de 3 salários mínimos, por exemplo. Então, eu posso encontrar aqui o indexador de salário mínimo e fazer a inclusão. Muito importante, quando eu utilizar o indexador, eu tenho que mexer nesse valor do Prolabore. Por quê? Porque se eu colocar aqui que esse sócio recebe 3 salários mínimos de Prolabore, eu preciso colocar aqui 3. Ou seja, ele vai multiplicar esse valor pelo indexador do salário mínimo cadastrado. Caso eu não queira trabalhar com indexador, eu posso trabalhar só informando, então, o valor responsável, né, o valor referente a esse sócio aqui na minha aba Prolabore. Aqui eu ainda tenho informações como a data de admissão ou demissão, o código de retenção do IR referente a esse Prolabore e as informações de CBO. Na aba Receita Federal, aqui muito importante, muita atenção, referente a ASF e a ECD. A gente precisa dessas informações corretamente preenchidas para que a gente garanta que a nossa ECD e a nossa ECF sejam validadas corretamente. Tá bom? Então, aqui na aba ECF, eu preciso informar a qualificação desse sócio. O que ele é em relação a essa empresa. Então, eu vou colocar aqui que ele é sócio pessoa física. E a qualificação do assinante. Se esse sócio vai assinar a ECD, eu preciso colocar a função dele aqui como administrador ou qualquer outra que não seja procurador. Vamos supor agora que esse sócio não vai assinar. Quem vai assinar vai ser o contador dele com uma procuração. Então, eu preciso de 2 informações. Preciso informar aqui como procurador. E aqui na aba procurador, eu preciso informar o nome desse contador, dessa pessoa que vai enviar, né, que vai assinar digitalmente a ECD e a ECF dele. Tá? Então, se eu informei procurador lá, eu preciso informar o nome e o CPF ou CNPJ desse procurador. Tá? Se ele não tem procurador,
eu não posso usar a qualificação procurador. Eu preciso verificar alguma outra aqui que se encaixe nesse sócio. Ok? Então, finalizamos aqui o cadastro de sócios e agora ele está vinculado à minha empresa. Pois bem, vimos então o cadastro de empresas e sócios, agora a gente vai verificar outros cadastros importantes para a utilização do contábil. Vamos começar aqui pelo centro de custo. O que é o centro de custo? É quando a gente quer criar departamentos para detalhar um pouco melhor, né, valores de despesas e receitas principalmente. Tá? Então, um exemplo seguinte, se eu tenho uma conta de luz e eu quero saber, né, eu quero ratear o valor dessa minha conta de luz pelos departamentos que eu tenho na minha empresa. Então, se eu tenho uma conta de luz de R$500, por exemplo, se eu olhar somente o valor de 500, vai ser um valor muito frio. Então, eu posso criar departamentos para saber quanto que o setor A gastou de luz, quanto que o setor B gastou de luz, por exemplo. E é aqui que a gente faz a criação desses departamentos, desses centros de custos. Tá? Então, o primeiro cadastro aqui muito simples, basta eu clicar na folha em branco e criar um nome e uma classificação interna para esse meu centro de custo. Tá? Então, vou abrir aqui um que eu já tenho. Então, eu criei aqui o centro de custo UCA com a classificação interna 9.999. Ou seja, eu posso criar empresas, criar departamentos com até 3 dígitos de contas analíticas. Tá ok? Então, finalizei esse primeiro cadastro, posso gravar. E agora a gente vai criar o centro de custo. Clicando em centro de custo, pode notar que eu já tenho alguns criados. Eu tenho aqui uma estrutura semelhante ao plano de contas. Eu tenho uma conta sintética, um centro de custo sintético, com analíticos abaixo dele. O sintético vai ser sempre o que vai totalizar os valores. Ele não recebe lançamentos, semelhante ao que acontece com o meu plano de contas. Tá bom? Então, para cadastrar aqui, se vocês olharem, por exemplo, o meu setor UCA, ele está pretinho. Então, se eu clicar 2 vezes, vocês podem ver que ele foi criado como sintético. E dentro do meu setor UCA, eu tenho as analíticas administração, contabilidade, contas a pagar e cobrança. Então, no exemplo que eu dei da conta de luz, vamos supor que eu recebi a conta de luz do setor UCA e eu quero saber quanto que a administração gastou dessa luz, contabilidade, quanto que o setor de contas a pagar ou de cobrança gastaram. Então, no momento da gente fazer o lançamento, e até no próprio cadastro de contas a gente vai ver já já, a gente já pode vincular esse centro de custos, para que todo lançamento feito nessas contas, ele já faça esse rateio por valores de centro de custo. Ok? Então, finalizando aqui, a gente criou a nossa estrutura de plano de contas, lembrando que ele sempre tem que ter um sintético e aí sim suas analíticas, para que no momento de geração de relatórios, de análise, a gente consiga aglutinar os valores na sintética. Finalizando, a gente pode então gravar aqui e fechar o nosso cadastro. Próximo cadastro é o plano de contas. Né? Aqui o plano de contas é a alma da contabilidade, né? Onde a gente vai estar elencando todas as nossas contas, nossos níveis de ativo, passivo, receita, despesa, e ali dentro todas as contas que a gente vai utilizar nas nossas movimentações contábeis. Tá bom? Então, o nosso sistema ele já vem com o plano de contas padrão cadastrado. Você pode criar um novo do zero, ou você pode, se você usar esse mesmo plano, mas você quiser planos diferentes para suas empresas, você pode duplicar esse plano de contas. Tá? Isso é muito simples. Você vai selecionar o plano e vai clicar aqui nesse ícone de 2 folhinhas, ó, duplicar plano de contas. Então aqui você vai informar o nome do seu novo plano e ele vai pegar as mesmas configurações do plano que você selecionou e vai replicar num novo cadastro. Mas se você quiser trabalhar com o mesmo plano para todas as empresas, fica ao seu critério. Para criar um novo plano, vou clicar aqui em novo cadastro. E vou colocar as informações, como o nome, a classificação interna, a máscara, né? Como a classificação dele vai se portar em relação aos níveis. Tá? Vou preencher aqui a aba definição, vou preencher as outras abas. Vou abrir aqui um cadastro para ficar mais fácil a gente exemplificar. Vou abrir aqui o cadastro número 2. Tá? Então, a minha máscara, o meu plano de contas vai se comportar em relação à sua classificação dessa forma. É isso aqui que vai organizar o plano de contas. Na aba definição, eu vou informar quais são os níveis do meu plano de conta. Lembrando que ativo e passivo devem, respectivamente, ser 1 e 2. Receita e despesa eu posso manipular da forma que eu quiser. Tá? Então, aqui no meu plano de contas, eu tenho a receita como 3 e a despesa como 4. Mas se eu trabalhar com a despesa também como 3, notem que esse campo aqui está desabilitado. Quando eu coloco o mesmo nível para os dois, ele habilita para a gente. Por que ele faz isso? Porque eu preciso mostrar para o sistema
quais são os níveis, né? Dentro desse nível 3, desse grande nível 3, quais são os níveis de receita e quais são os níveis de despesa. Tá? Então, eu vou clicar aqui na lupa, vou localizar aqui dentro do meu plano de contas quais são os níveis de receita, vou selecionar e vou fazer o mesmo na despesa. Tá ok? Então, aqui eu informo para o sistema, para ele saber onde que começa a receita e onde que começa a despesa. Caso eu trabalhe com níveis diferentes, não tem problema, não preciso me preocupar com essa configuração, porque o sistema já vai conseguir se basear. Tá? Aqui no meu nível 5, eu tenho o nível custo, também conhecido como nível de apuração ou nível transitório. É onde vão estar as contas que não guardam saldos de um exercício para o outro. Exemplo, a conta de resultado do exercício, uma conta de implantação de saldos. Então, todas essas contas devem estar no nível 5. Aqui, eu posso alterar o nome do nível custo. Então, posso colocar aqui nível de apuração, nível transitório, da forma que eu achar melhor. Nesse campo, eu vou informar aqui o campo do disponível, né? Qual é o campo do disponível no meu plano de contas, qual é a classificação para a geração posterior do livro caixa e até da ECF como livro caixa, é importante que isso esteja preenchido. O patrimônio líquido, de suma importância para a geração da ECD e da ECF, eu preciso obrigatoriamente que esse nível de patrimônio líquido esteja informado no meu plano de contas, porque pode e vai ocasionar erros na geração do ECD e da ECF. Eu tenho, caso eu queira trabalhar dessa forma, o campo de ativo compensável e de passivo compensado, o campo de cliente e o campo de fornecedor. Aqui na parte de baixo, eu tenho a conta referente pela implantação de saldos. A implantação de saldos é um módulo que a gente vai ver no contábil já já. Então, aqui eu já posso informar qual é a conta responsável por ser a contrapartida dos lançamentos de implantação de saldo. Tá? Caso eu não informe aqui, eu posso informar lá no módulo também, mas é importante a gente deixar preenchido para que a gente tenha menos um trabalho ali na hora de fazer esse preenchimento. Tá ok? Então, criar uma continha aqui no nível 5 de implantação de saldos e a gente faz esse preenchimento. Aqui embaixo, a conta de encerramento, a conta de lucro, de prejuízo e de apuração. Para que isso? Para que no momento que eu faço o encerramento do exercício, o sistema já puxe essas informações de forma automática, eu não preciso ficar preenchendo lá dentro do cadastro. Lembrando que quem faz o encerramento anual não tem problema, posso alterar as contas ali de ano a ano, a conta que eu utilizar no ano não precisa ser a mesma que a do ano posterior. Mas quem encerra, por exemplo, trimestralmente, ele precisa usar a mesma conta nos 4 trimestres. Então, para evitar problemas, a gente pode fazer o cadastro aqui dentro da conta da aba definição, as contas de lucro, prejuízo e apuração. Finalizei esse processo, posso clicar em gravar. Pronto, então nosso plano de contas está cadastrado. Próximo passo é a gente dar uma olhadinha agora nas contas especificamente. Então, para isso, vamos clicar aqui em contas. Nessa tela, vai apresentar para a gente todas as contas que eu tenho cadastradas no meu plano de contas, seguindo aqueles níveis que eu informei na aba definição. Então, aqui eu tenho as minhas sintéticas na cor preta e as minhas analíticas. Lembrando aqui, ó, essa aqui é a máscara da classificação que eu informei lá dentro da definição, né? Eu informei lá para que ele possa organizar de forma correta o meu plano de contas. Abrindo um cadastro de contas aqui, por exemplo, a gente consegue ver algumas informações importantes, né? Como o código da conta, a classificação, a data da criação. Essa data de criação é importante, gente, quando você criar uma conta e você tentar fazer uma movimentação anterior a essa data de criação, o sistema vai ficar te emitindo algum alerta, tá? Dizendo que a data de movimentação é anterior à data de criação. Então, se você precisa fazer um lançamento, ou você deixa esse campo em branco, ou você muda a data para ficar anterior à movimentação que você está fazendo. Se essa conta aqui vai aparecer no conciliação de lançamentos, é um módulo que a gente vai ver no contábil. Se trabalha com subconta, qual é o tipo da conta, se ela é analítica, ou seja, se vai receber os lançamentos, ou se ela é sintética, só vai aglutinar os lançamentos, né? Se ela é uma conta que vai ser utilizada lá no meu orçamento, no meu balancete orçamentário, a gente também vai ver. E a origem da conta. Aba declaração digital é onde a gente vai fazer a vinculação dessa minha conta ao plano de contas referencial da Receita Federal para a geração da ECD e da ECF. A gente tem um módulo muito mais simples para se fazer isso, a gente vai ver já já. Então, mas a gente pode fazer a vinculação por aqui também. Verificar qual é o nosso
o nosso tipo de empresa, né? Qual é o layout, e a gente pode clicar na lupa e localizar as contas do plano da Receita Federal. Mas eu vou facilitar para vocês já já. Aba Centro de Custo. Eu falei para vocês que eu poderia criar os meus departamentos lá em Centro de Custo e vincular eles a uma conta, para que toda vez que eu utilizar essa conta em algum lançamento, o sistema já preencher com as informações de Centro de Custo. Tá? Então, para isso é muito simples. Eu já tenho essa aqui informada, vou pegar aqui uma conta que eu não tenho nenhuma informação de Centro de Custo, vou pegar uma conta de despesa, vou pegar esse diversos e vou clicar aqui em Centro de Custo. Vou clicar aqui em Novo. E aqui vocês podem verificar que vai estar o meu plano de contas, meu plano de centro de custo Zuca. Vou selecionar e aqui eu vou informar qual o centro de custo e qual o percentual de rateio de cada um deles. Então, vou clicar aqui na lupa e eu consigo verificar todos os centros de custos que eu cadastrei anteriormente. Então, vamos supor que para essa conta de versos, eu vou ratear o valor que for lançado nela da seguinte forma. Vou selecionar aqui a administração e a administração vai ser responsável por 30% dos valores. Prontinho. Próximo, vou selecionar agora contabilidade. Esse aqui também vai ser 30%. E por último, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o cobrança. Vai ser responsável em 40% do valor das despesas diversas. Vou gravar tudo. Vou fechar essa telinha. E vocês podem ver que já veio aqui a informação do centro de custo. Ele tem que obrigatoriamente fechar 100%. Tá? Então, toda vez que eu utilizar essa conta diversos na minha movimentação, automaticamente o sistema já vai preencher com as informações de centro de custo que eu coloquei aqui nessa aba. Tá? E para garantir que eu trabalhe de forma correta, porque é importante a gente frisar o seguinte, sempre que eu trabalhar com centro de custo, que eu começar a trabalhar com centro de custo, eu tenho que trabalhar certinho todas as vezes. Eu não posso deixar de lançar determinado mês, determinado dia, sem a informação do centro de custo, porque isso vai causar principalmente problemas na geração e na validação do SPED-ECD e SPED-ECF. Tá bom? Então, para garantir que a gente não esqueça de fazer os nossos lançamentos, eu tenho a opção de obrigatoriedade de preenchimento. Ou seja, se eu marcar essa opção, toda vez que eu utilizar a conta diversos, e por acaso eu esquecer de fazer o lançamento de centro de custo, o sistema vai me alertar, dizendo que aquela conta tem obrigatoriedade e eu vou precisar acessar para fazer o lançamento. Isso para garantir que eu não tenha problemas posteriores, principalmente com a validação do ECD e do SF. Ok? Então, vou gravar aqui e vou mostrar para vocês agora a criação de uma conta do zero. Vou clicar aqui em Novo. Ele vai abrir, já vai me dar uma sugestão de código de chamada e a classificação interna estará vazia. Poxa, mas eu preciso preencher manualmente, né? Preciso ver qual foi a última para criar? Não, o sistema tem uma facilidade muito legal aqui. Vamos supor que eu queira criar uma conta aqui mesmo, ó, logo abaixo de diversos. Mas eu não quero que ele termine com 01. Eu quero que ele dê sequência, que termine com 02. Então, posso dar um duplo clique aqui na conta. Notem esse campo aqui, ó. Pronto. Ele já pegou qual que eu cliquei e já adicionou a sequência. E daí para frente, basta eu colocar o nome, verificar a data da criação, como eu já informei para vocês, e todos os dados referentes a essa conta para poder fazer esse cadastro. Finalizando aqui o cadastro, basta eu gravar e aí eu já tenho a conta respectiva para que eu possa fazer as movimentações no meu contábil. Aqui ainda na tela principal eu posso localizar contas e aqui eu posso usar diversos filtros, por exemplo, todos. Então eu posso digitar, por exemplo, nome, eu posso colocar número, ou seja, todos os dados da tela eu posso pesquisar. Ou posso pesquisar de forma mais específica, pelo código de chamada, pela classificação, pela descrição, ou pelo tipo, né, se ela é sintética ou analítica. Aqui eu posso imprimir um relatório do plano de contas, com algumas informações, o que eu quero imprimir desse plano de contas, se eu quero saber as contas, né, se eu quero gerar um livro a partir daí. Então, eu posso fazer essas informações, até por nível eu posso fazer a geração. E eu tenho aqui esses atalhos, que são essas setinhas azuis, que vão me direcionar para o nível seguinte. Por exemplo, eu estou no nível geral ativo, então se eu clicar nela, ela já me leva para o passivo. E aí, para a receita, para a despesa e para o nível transitório. Então, visa facilitar a movimentação da gente aqui nesse menu. Ok? Então, a gente finaliza aqui o plano de contas. Pronto, então a gente verificou os cadastros principais para a gente poder utilizar o contábil de forma legal, de forma plena, né? A gente viu ali o cadastro de empresas, sócios, plano de contas, centro de custo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na aba manutenção.
que tem algumas informações aqui também legais para a gente poder fazer essa utilização. A primeira delas, se você utilizar a integração com o e-contador, se você tiver o nosso sistema e-contador, você pode fazer a integração das suas empresas do PHD com o e-contador e aí sim utilizar todos os recursos da ferramenta, como o Collect, por exemplo. Então, eu posso clicar aqui em e-contador e nessa tela eu vou direcionar as empresas do meu PHD para a integração com o e-contador. Então, basta eu selecionar a empresa e clicar na setinha que ele vai movimentar essa empresa para o meu e-contador. Tá ok? E aqui eu posso atualizar todas, por exemplo. Então, todas as empresas que estiverem do meu lado direito, eu vou poder utilizar tanto no PHD quanto a integração com o nosso e-contador. Aqui em opções, eu tenho algumas informações também referentes ao plano de contas. Por exemplo, o intervalo. O que é o intervalo? Quando eu crio uma conta nova, o plano de contas vai obedecer a um intervalo. E aqui eu informo que intervalo é esse. Então, vamos supor, eu criei a conta 1, a próxima automaticamente vai ser a 8. Depois disso, vai ser a 15. Depois disso, vai ser a 22. Ele vai obedecer um intervalo para que dê uma brecha para que, se você quiser incluir contas dentro desses níveis de intervalo. Tá? Então, você pode mudar isso aqui, você pode botar intervalo de 5, de 10, fica ao seu critério. Tá? Mas ele é para garantir que a gente tenha uma organização na criação das nossas contas. Então, aqui eu ainda tenho subcontas, caso o plano de contas trabalhe, caso a empresa trabalhe, configuração de login e a configuração da trava contábil. Esse recurso é muito interessante, ele é muito importante, a gente vai ver ele no contábil. Mas para que ele funcione no contábil, eu preciso marcar essa opção aqui. Então, já vou deixar marcada de uma vez. Finalizei aqui, posso gravar. Eu tenho a instalação da base de dados, é muito importante também. Pode ocorrer alguns problemas, algumas situações em que você está trabalhando e tem uma queda de luz de forma inesperada, ou seu sistema trave, sua máquina trave, e cause algum tipo de travamento no seu banco de dados. E aí você não consiga acessar essas informações pelo seu sistema. Essa instalação ela visa liberar esses dados, limpar essas tabelas e ajustar. Tá bom? A gente orienta sempre tentar fazer, se achou, né, que é necessário fazer, entre em contato com o suporte para que seja avaliada a situação. Porque como ela é uma situação que mexe com o banco de dados, é interessante a gente fazer um backup e fazer toda a avaliação completa do cenário. Tá bom? Eu tenho aqui a importação do plano de contas. O que é isso? Eu posso criar um plano do zero e eu não preciso criar conta a conta. Se eu tiver um arquivo TXT ou Excel, eu posso importar essas informações para o nosso sistema. Então, vamos supor que você está recebendo uma nova empresa no seu escritório que já era cliente de um outro sistema, de uma outra empresa. E ele tem um plano de contas e você precisa desse plano. Você pode pedir o arquivo em formato TXT ou Excel e importar no seu sistema. Tá? Então, aqui é muito simples. A gente vai digitar confirma. Vai dizer se é TXT ou Excel. Vai selecionar o plano e o arquivo de importação. O que é importante a gente frisar aqui? Que antes de eu fazer esse procedimento de importação, é necessário que eu crie o plano de contas aqui em cadastro de plano de contas. Eu preciso criar aqui, vamos dizer assim, o esqueleto do plano de contas, com o nome e com a classificação interna. Tá? É muito importante a gente verificar o arquivo para ver como é a questão dos níveis desse plano de contas. Quantos níveis vai ter, quantas divisões cada classificação vai ter, para que a gente possa fazer a informação aqui correta. Então, eu cadastrei meu plano de contas aqui direitinho, aí sim eu posso vir aqui em manutenção e importar esse plano de contas pela essa tela. Então, aqui é só selecionar o formato, selecionar o plano que eu cadastrei previamente, vamos supor que seja esse, e aqui o diretório da sua máquina, onde se encontra o arquivo. Tá? Então, a gente consegue fazer a importação por aqui. Além da importação de plano, eu tenho a importação de centro de custo, funciona da mesma forma. Né? Eu preciso ter criado lá um centro de custo, o esqueleto dele com a classificação e o nome, e aqui com o arquivo de centro de custo, de plano de centro de custo em mãos, eu consigo fazer essa importação. E eu também posso, além de importar, eu posso exportar para o caminho inverso, por exemplo. Uma empresa sua está indo para outro escritório e eles pediram o plano de contas. Você pode fazer a exportação desse plano de contas, clicando aqui no ícone exportação do plano de contas. E aqui é só seguir o passo a passo. A gente vai selecionar, por exemplo, plano de contas. Também posso fazer com o centro de custo. Avanço, seleciono qual plano eu quero exportar e o diretório onde eu quero salvar esse arquivo.
ele vai gerar um arquivinho em formato TXT que você pode direcionar para o seu cliente caso seja necessário. Ainda aqui nessa tela, e aí eu falei que eu ia facilitar a vida de vocês em relação à vinculação do plano referencial, eu tenho um módulo Vincula Plano Referencial. Eu mostrei para vocês aqui no cadastro da conta que a gente consegue vincular uma conta ao plano referencial da Receita Federal, aqui na aba Declarações Digitais. Só que aqui é muito trabalhoso, porque eu preciso fazer conta a conta. Eu preciso abrir o cadastro da conta, vincular, abro outro, faço outra vinculação. Por esse módulo aqui na aba Manutenção, Vincula Plano Referencial, eu consigo ter uma visão mais geral. Então eu seleciono aqui meu plano de contas, qual vai ser o plano referencial, qual o layout, e eu consigo verificar de um lado o meu plano de contas, do outro lado o plano de contas da Receita. Então vamos supor que todas essas minhas contas de aplicação sejam vinculadas à conta aqui, por exemplo, Banco Conta Movimento no País, da SF, da ECD, né, do plano referencial. Então não preciso fazer de uma a uma, eu posso clicar aqui, ó, selecionar quais forem necessárias, clico na referente lá no plano referencial e posso clicar aqui, ó, em Vincula Plano Referencial. Notem que a coluna plano vai mudar. Prontinho. Então eu consigo fazer a vinculação de várias contas ao mesmo tempo, tendo uma visão mais geral desses itens, né, dessas contas referentes uma a outra. Lembrando que eu só preciso fazer essa vinculação na primeira vez, eu não preciso fazer para outras vezes, só que é importante o seguinte, a vinculação é feita por tributação. Então, se eu uso o meu plano de contas para empresas de lucro real, eu só preciso fazer para tributação lucro real. Agora, se eu uso esse mesmo plano para lucro real e presumido, é necessário que eu faça para lucro real e para lucro presumido também. E assim também para imunes isentas e partidos políticos. Tá ok? Então, se eu uso o plano para diversas empresas que têm tributações diferentes, é necessário que eu faça uma vinculação para cada tributação. Ok? Então, finalizando aqui a vinculação, posso fechar. E aí a gente tem a auditoria do sistema. A auditoria é muito interessante porque é aqui que você consegue verificar tudo que é feito no seu sistema. O que um funcionário fez ou até mesmo o que você fez, garantindo uma segurança sua em relação ao sistema e também dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Tá bom? Então aqui eu posso filtrar por diversos tipos diferentes, por período e até por algum trecho da minha descrição. Tá bom? Olha, por exemplo, aqui, alteração de plano de contas. Poxa, mas que alteração foi essa? Posso clicar 2 vezes e olha. Despesar controle de estrutura desmarcada. Então, foi uma opção que eu desmarquei no momento que eu estava mostrando para vocês a questão da importação. Tá? Por exemplo, alteração de conta. O que foi isso? A conta pertence ao plano. A conta foi alterada. Então, eu consigo verificar. E aqui eu consigo verificar o que foi feito, a data, a hora, o login do sistema, além do que foi feito, né, da descrição do fato, o computador que foi feito e o login do Windows. Então, eu consigo ter diversas informações. Essas informações não podem ser excluídas, obviamente, porque se trata de uma auditoria. E aqui também eu consigo gerar um relatório dessa tela de auditoria. Então, só clicar aqui em concluir, que ele vai fazer a geração da minha auditoria, caso eu precise passar para alguém e tudo mais. Bom, fechando aqui a auditoria, então para fechar a parte de PhD, a gente vai falar um pouquinho sobre backup do sistema, né? Muito importante para garantir a segurança dos nossos dados, tá bom? Então é necessário que eu faça realmente o backup do meu sistema de forma correta, de forma organizada, tá? O nosso atual backup, o Alterdata Backup, ele tem a facilidade de você poder fazer um backup de forma automática. Você pode configurar o seu sistema para gerar backups automáticos sem que você tenha que manipular de forma manual, tá bom? Então a gente pode aqui, ó, na aba geral, por exemplo, configurar diretórios do backup, desculpem. Aqui a gente vai selecionar qual é o diretório onde a gente quer salvar o nosso backup. Pode ser aí um HD externo, pode ser um diretório da rede, pode ser um diretório local. Então você vai selecionar onde fica esse diretório, tá? Para editar é só clicar em editar e selecionar o diretório que você quer. Aqui em backup automático, eu posso configurar o agendamento desse backup. Ele me traz o nome da minha base, ó, das bases que eu tenho, tá? Ele vai trazer todos o nome das minhas bases. E aqui eu posso colocar um horário e um dia da semana que eu quero que o backup seja feito de forma automática. Tá bom? Então eu posso botar lá toda sexta-feira. Então desmarco aqui, deixa só a sexta-feira 4 horas. Ou posso botar para fazer no sábado. Enfim, aí fica a critério. É mais uma facilidade que a gente tem para poder
garantir que esse backup seja feito e que a segurança dos seus dados esteja ok, esteja preservado. Muito bem, fechando aqui as configurações, eu posso selecionar qual base eu quero fazer o backup e clicar em fazer backup. Automaticamente, né, depois do término do backup, ele vai fazer aqui, vai salvar esse backup num diretório que você selecionou anteriormente. Caso eu queira restaurar, eu posso clicar aqui em backups. Ele vai listar todos os backups que ele encontrou para a gente das bases e basta eu clicar e restaurar. Lembrando que quando você restaura um backup por aqui, ele vai sobrepor todos os dados da sua base atual. Então, se você está restaurando um backup muito anterior, preste atenção, tenha cuidado, garanta que você está fazendo o procedimento correto, porque todos os dados vão voltar para aquele status daquela data do backup. Ok? Beleza. Então, finalizamos aqui backup. Aqui no menu de aplicação, aqui em cima, no sinalzinho do Data Pack, eu tenho o cadastro de usuários, a gente vai ver lá o do contábil. Eu tenho aqui a informação de fazer logoff, ou seja, se eu quiser trocar de usuários, né? Se eu quiser trocar de usuário, eu não preciso fechar e abrir o sistema de novo, eu posso fazer por aqui de uma vez. E tenho aqui muito legal também os tópicos de ajuda. Quando eu clico em tópicos de ajuda, ele vai abrir um material sobre todos os itens e cadastros do PHD. Então, se eu fiquei com alguma dúvida, eu posso abrir aqui, ele vai mostrar para a gente, dando exemplos, dando explicações, descrições, o que é feito aqui para os cadastros do nosso PHD. Tá bom? Então, é importante a gente sempre dar uma olhadinha nos tópicos de ajuda quando a gente tiver alguma dúvida. Ok? Então, aqui a gente finaliza a nossa parte de PHD e agora a gente parte para o contábil. Bom, pessoal, então agora sim a gente vai mexer no contábil, vai ver tudo que ele tem para oferecer, todos os recursos para a gente, tá bom? Então, fizemos todos os cadastros iniciais, verificamos todos aqueles pontos, né, de partida. Agora, no contábil, a gente vai vir aqui em cadastros, empresas. Ué, mas como assim? Você não falou que o PHD é onde se cadastra a empresa? Correto. Aqui a gente vai vincular a empresa cadastrada no PHD ao contábil. Da mesma forma que eu faço no fiscal, no DP, no financeiro, em todos os outros sistemas. Tá bom? Então, para vincular uma conta, basta eu clicar aqui em novo cadastro. E quando eu clicar na lupa de empresa, ele vai listar todas as empresas que eu tenho cadastradas no meu PHD. E aqui eu consigo fazer esse vínculo, trazer essa empresa para o contábil. Vou abrir aqui um cadastro que eu já tenho pronto, para a gente verificar os dados. Então, aqui essa minha empresa já está vinculada. Se eu clicar nesse íconezinho da empresa, ele vai demonstrar os dados da empresa no PHD. Eu não consigo editar nada, ele só vai trazer aqueles dados para que a gente possa fazer as verificações, alguma consulta. Aqui embaixo a gente já tem umas informações importantes. A primeira delas trabalha com lançamentos temporários. O que é isso? É se eu quero dividir, organizar a minha movimentação em lotes. Então, eu posso abrir um lote, por exemplo, de janeiro, fazer todos os lançamentos de janeiro. Depois abro um de fevereiro e assim por diante. Então, eu posso organizar de forma mais detalhada os meus lotes, de forma mais organizada. Caso eu não marque, eu vou conseguir trabalhar da mesma forma com meus lançamentos, mas ele não vai ser organizado em lotes. Eu vou ter que pesquisá-los por datas, né? Então pode ficar um pouco mais complexo de localizar algum lançamento, se for a necessidade. Imprimir razão social completa nos relatórios, essa opção vai trabalhar integrada com a opção do PHD. Vou abrir aqui para a gente ver lá no PHD, vou abrir aqui meu cadastro de empresas. E aqui na aba Complementar Informações para o Contábil, eu tenho o campo de nome completo. Então, mesmo que eu preencha o nome completo aqui, mas não marque a opção de imprimir razão social completa, o sistema não vai saber que ele tem que buscar a informação daquele campo. Vai continuar saindo a informação reduzida. Tá? Então, eu preenchi o campo de nome completo, eu obrigatoriamente preciso marcar a opção de imprimir razão social completa nos relatórios. Como a minha não tem nada informado lá, ele diz que não tem nenhuma informação para puxar. Tá bom? Outra opção, gera SPED. Muito importante, como o nome já diz, para as empresas que geram SPED. Por quê? Porque ela vai bloquear, ela não vai deixar que sejam realizados lançamentos de partida simples, ou seja, só o lançamento com a partida débito ou só com a partida crédito. Por quê? Porque isso gera erro no ECD, não é aceito pelo PVA da Receita Federal. Então, para evitar que ocorra algum fato ali que eu vá lançar por algum motivo, eu marco essa opção, o sistema não permite, ele bloqueia esse lançamento. Aqui embaixo, se eu vou trabalhar com a LCDPR, né, que é o Livro Caixa Digital do Produtor Rural, a gente pode marcar essa opção, lembrando que só vai habilitar se a empresa que eu vinculei aqui for cadastrada no PHD como pessoa física, CPF.
Nota que a minha é CNPJ, então ele não habilita aqui para mim essa informação, tá? Qualquer dúvida que você tem em relação ao LCDPR, você pode procurar no nosso ajuda.alterdata.com.br, digitar aqui para a gente na tela inicial LCDPR, que o site vai te direcionar para diversas dicas, até vídeos de como fazer o correto preenchimento dessa declaração, tá bom? Tá abrindo aqui, então olha aqui, LCDPR, eu tenho 34 resultados, eu tenho vídeo informativo, tenho artigos de cadastro, então qualquer dúvida, qualquer situação que você queira avaliar sobre o LCDPR, você pode acessar o nosso ajuda e dar uma olhadinha. Aqui embaixo, eu vou vincular o plano de contas dessa empresa, ou seja, qual o plano de contas essa empresa vai trabalhar, e também o plano de centro de custos. Tá bom? Então, posso marcar aqui o plano de centro de custos UCA. É importante que, para trabalhar com o plano de centro de custo, lá no PHD, esteja marcada a opção de centro de custo. Caso não esteja marcada, esse campo vai ficar desabilitado e não vai permitir que você selecione. Então, vou trabalhar com centro de custo, vou no meu PHD e marco a opção de centro de custo. E aí sim, no contábil, eu consigo fazer o vínculo. Aqui embaixo, os dados do contador, né? Se eu não tenho contador cadastrado, eu posso clicar aqui no hiperlink cadastrar e fazer o cadastro, informando todos os campos, né, de identificação desse contador. E eu posso também editar, clicando aqui, eu posso editar as informações do contador daquele momento. Aqui embaixo eu tenho datas, data de fechamento. O que é isso? Eu posso informar uma data aqui para que a movimentação anterior a essa data não seja alterado. Né? Então, vamos supor que eu encerrei o exercício de 2021. Eu não quero que ninguém mexa nesse movimento, para que não, já está fechadinho, imposto calculado, tudo certinho. Então, eu não quero nada alterado. Então, posso colocar aqui a data de 31/12/2021, que nada que anterior a essa data pode ser alterado. E eu tenho a data de processamento que visa proteger a questão da digitação errada. Né? Então, se eu estou lançando dezembro de 2021 e por acaso eu digito ali errado dezembro de 2020, o sistema vai me alertar, olha, o que você está lançando está diferente da data de processamento. Ele não vai te bloquear, mas ele vai perguntar se está correto ou não, então pode te alertar ali. Aba complementar, né, que eu vou colocar as informações, por exemplo, da numeração do último livro diário, razão e caixa gerados, e qual a numeração de página. Qual o termo que eu vou utilizar de acordo com a natureza da minha empresa? Qual o termo que eu vou utilizar nos meus relatórios? Vai ser lucro, prejuízo, superávit, déficit, sobras e perdas? Se a impressão vai sair com o nome de folha, folha 1, folha 2 ou página, página 1, página 2. E aqui embaixo para a geração da DFC. Né? Quando a gente vai gerar a demonstração do fluxo de caixa, se eu não tiver os dados do período anterior, eu posso informar o valor base aqui. E a partir do momento que eu estiver controlando essa movimentação, ele vai assumir o valor que eu colocar aqui como seu saldo anterior e vai complementar a declaração do período atual. SCP, se essa empresa trabalha com sociedade de contas de participação ou não, tá? E sim, aqui eu posso vincular as empresas que fazem parte dessa operação, né, de SCP. Caso não preciso preencher, não é obrigatório. Bom, finalizado todos esses dados aqui, preenchido todos os campos corretamente, eu posso gravar e aí sim minha empresa agora vai estar preparada, apta a ser utilizada no contábil e agora a gente vai ver os outros cadastros aí e os lançamentos e todos os recursos que o sistema dispõe para a gente. Muito bem, ainda aqui na aba cadastro, a gente vai dar uma olhada aqui agora em cadastro histórico padrão. Esse cadastro visa facilitar a gente no momento da digitação do lançamento. Então, para que eu não precise ficar digitando o histórico daquele lançamento, né, que é necessário para o entendimento do fato contábil, eu posso pré-cadastrar aqui um histórico padrão e no momento de eu fazer o lançamento e for utilizar determinado histórico, eu posso utilizar uma codificação e ele já vai preencher esses dados para a gente. Tá? Então, o cadastro aqui é muito simples, vou clicar em novo cadastro e vou colocar um histórico. Vou colocar aqui, por exemplo, treinamento contábil. Prontinho. Então, toda vez que eu for fazer um lançamento que tiver o histórico treinamento contábil, eu vou utilizar o número 152, ao invés de ter que digitar treinamento contábil. Aqui embaixo, é importante a gente frisar essa opção, se esse histórico vai ter complemento ou não. O que é isso? Se eu marcar que sim, além do treinamento contábil que já vai vir quando eu digitar o código, eu posso colocar, por exemplo, aqui uma data, 01 de 2021. Posso colocar o número de uma nota fiscal, posso colocar o número de um documento.
Caso eu marque que não, simplesmente vai trazer treinamento contábil e não vai deixar que eu inclua mais nada no histórico. Então, eu tenho que ver direitinho qual o histórico que eu estou cadastrando, como eu vou utilizar, para poder saber se eu marco sim ou não. Tá? No meu, eu vou marcar sim e vou gravar. Pronto, então aqui o nosso histórico padrão já está cadastrado. Seria só isso mesmo aqui no histórico. Rateio automático. A gente falou muito de centro de custos. Essa é uma outra forma de lançar centro de custo. A gente viu que tem como vincular o centro de custo à conta, né? A gente fez lá no plano de contas. Aqui eu posso selecionar, né? Já deixar definido um rateio para que no momento que eu fizer o lançamento de determinada conta, eu utilize uma codificação e o sistema já preencha para a gente automaticamente os rateios que eu pré-configurar aqui. Tá? Então, para criar um novo rateio de centro de custo, eu vou clicar em novo e vou informar o nome dele, a descrição. Tá? Então, já tenho um aqui criado. Criando, eu vou aqui em rateios. Em rateios é onde eu vou cadastrar o meu plano de centro de custo e qual vai ser o rateio utilizado para esse lançamento de rateio automático. Tá? Então, tenho aqui o meu plano UCA, que é o mesmo que está criado no PHD, e eu vou clicar agora aqui em editar, para a gente ver o que tem dentro dele. Quando eu clico em editar, pode notar que ele já tem para mim aqui uma pré-definição. Ele já tem o administração, o PEC e o BIMER, cada um com o seu percentual. Então, no momento que eu for utilizar um lançamento, eu precisar informar esse centro de custos no lançamento, eu posso simplesmente utilizar o código 1. E ele já vai lançar aquilo de forma automática para a gente. Importante, como lá no PHD, que aqui feche os 100%, tá, gente? Você não vai conseguir gravar se não fechar os 100%. E aqui eu posso fazer tanto por valor quanto por percentual. Então, eu posso colocar um centro de custo e selecionar o valor ou o percentual aqui do lado, desde que ao fim ele bata, né, ele atinja os 100%. Tá bom? Então, é mais uma forma da gente utilizar os nossos centros de custo. Finalizando aqui, vamos clicar em gravar e prontinho, está cadastrado. Próximo ponto aqui, muito importante, é o lançamento automático. Né? Eu falei que lá no PHD, naquela mesma aba, empresas, complementar, informações para o contábil, eu preciso dessa opção marcada para que o sistema trabalhe com lançamento automático. Mas o que é o lançamento automático? Eu vou pré-definir alguns lançamentos aqui que eu utilizo bastante. Né? Por exemplo, todo mês eu preciso fazer uma provisão de luz. Então, eu posso já pré-definir um cadastro que já traga débito, conta crédito e histórico. Eu só vou me preocupar no momento do lançamento em colocar a data e o valor. O resto o sistema vai preencher para a gente. Então, vocês podem notar aqui que eu tenho vários lançamentos automáticos cadastrados, tá bom? E para cadastrar um, é muito simples. Vamos clicar aqui na folha em branco e vamos colocar aqui um lançamento chamado treinamento. E vou gravar. Pronto. O lançamento, a descrição dele já está pronta. Agora eu vou aqui em lançamentos. E é aqui que eu vou informar qual é a conta débito, qual é a conta crédito, ou seja, os dados, os itens desse lançamento. Então, vou clicar aqui na folha em branco. Primeiro passo é selecionar o plano de contas. E é aqui muito importante frisar, gente. O lançamento automático é por plano de contas. Então, todas as suas empresas que utilizam o mesmo plano de contas vão poder utilizar o lançamento automático cadastrado. Agora, se empresas de planos de contas diferentes, aí não. Aí vai ter que ter um lançamento para cada um desses planos de contas. Tá? Então, o plano de contas da minha empresa é o 2, vou selecionar ele aqui. E vamos ver aqui que para esse lançamento do treinamento, eu vou colocar como se fosse um depósito bancário. Tá bom? Então, minha conta devedora, o que vai ser? Vai ser o banco, né? O depósito bancário, débito no banco. Então, vou selecionar aqui o Banco Bradesco. E a conta credora vai ser o caixa, né? Foi um depósito. E aqui eu vou informar o histórico padrão, que eu posso já ter cadastrado ou não. Tá? Vamos ver se eu tenho algum histórico aqui de depósito bancário. Depósito bancário, tenho aqui o 151. Então, informei aqui o depósito bancário e gravei. Prontinho. Então, agora, toda vez que eu for fazer um lançamento de depósito bancário, eu não preciso formar a conta débito, a conta crédito e o histórico. Eu posso simplesmente utilizar o código 556, que ele já vai fazer todo esse preenchimento para a gente. Quando a gente for ver os lançamentos, vou mostrar onde a gente vai utilizar esse código. Pois bem, então, finalizando esses primeiros cadastros, a gente vai continuar aqui na aba Cadastro. Vamos dar uma olhadinha agora em Trava Contábil. Vocês lembram que eu falei para vocês aqui na aba Manutenção, Opções, que a gente tem que marcar a opçãozinha de utilizar a trava contábil para poder fazer esse controle lá no contábil? Beleza. Mas o que é isso, Igor? Isso é o seguinte,
Normalmente, né, nos escritórios de contabilidade, nas empresas contábeis, a parte contábil é a última a ser fechada, né? Primeiro se fecha o DP, fiscal, impostos, e o contábil fecha a última parte. Aí gera as declarações digitais e tudo mais. Então, quando o contábil fecha, na teoria, nada mais pode ser alterado, porque o contábil fechou, já gerou balanço, já entregou para cliente, já entregou para banco, enfim. Então, aqui a gente consegue bloquear, né, travar as movimentações de determinados períodos, tanto para o contábil, quanto para o fiscal, para o DP e para outro sistema. Tá bom? Então, aqui a gente vai clicar em novo, vamos selecionar a nossa empresa, e vamos supor aqui que eu fechei 2021, tá? Então, eu quero que ninguém mexa nada para trás de 12 de 2021. O fiscal, mesma coisa. DP, mesma coisa. Geração de guias também? Também quero que não feche. Ou seja, nenhum desses sistemas, nenhum desses setores vai poder alterar nada anterior a dezembro de 2021. Tá? Então, alguém está lançando lá uma folha, lançou em 11 de 2021, o sistema vai bloquear porque está com a trava contábil. Então, esse é um recurso muito importante para garantir que depois que eu feche a movimentação, nada seja alterado, excluído, incluído, para garantir que fique tudo certinho da forma que a gente fechou. Tá bom? Aqui eu posso fazer por mês, e se eu quiser um pouquinho mais detalhado, eu posso fazer por dia também, né? Se eu quiser algum dia. E eu posso controlar separadamente. Por exemplo, contabilidade eu fechei até o mês 10. O fiscal até o mês 9, o DP até o mês 8 e guias até o mês 7. Então, quer dizer, nada anterior no contábil pode ser alterado antes de 2021. No fiscal, 9, DP 8 e guias 7. Então, posso fazer o controle dessa forma aqui pelo Trava Contábil. Muito bem. Próximo item aqui, trabalham em conjuntos, é o orçamento e o cadastro de cenários. O orçamento é o quê? Ele é um lançamento que você vai fazer que não vai influenciar na sua movimentação, mas ele vai ser útil para você gerar balancete, o balancete orçamentário. Né? Então, vamos supor que todo ano eu tenho um orçamento de R$20.000 para dar brindes para os meus colaboradores. Né? Durante o ano, para um destaque do mês, por exemplo. Então, eu vou controlando esse meu orçamento através do cenário que eu crio aqui. E eu posso gerar um balancete orçamentário no qual eu consiga ver quanto que eu já gastei e quanto eu ainda tenho que gastar. Tá bom? Então, o primeiro passo é a gente cadastrar um cenário. Vamos clicar aqui em Cadastre Cenários. E vou criar aqui, eu já tenho criado o Orçamento 2021. Tá? Então, eu vou clicar nele aqui 2 vezes. Prontinho. Qual é o período dele? 1/1 a 31/12 da empresa 1. Show de bola. Então, o meu cenário está criado. Tá? Eu posso vir aqui, sair dessa tela e vir em Orçamento, para aí sim fazer o orçamento propriamente dito. Ou posso já clicar aqui em Orçamento. Então, clicando em orçamento, ele vai me abrir uma telinha de lançamento, no qual eu vou poder manipular o dado. Tá? Então, vamos supor que todos os movimentos desse meu orçamento é da conta brindes, uma conta de despesa da empresa, né? Que é uma conta que você gasta dinheiro, né? Ele é um destino, é a destinação de um recurso para dar os brindes para o seu colaborador. Então, vou selecionar aqui uma conta de brindes, por exemplo. E isso você pode fazer com receitas, despesas, ao seu critério. Então, selecionei aqui a conta de brindes. Muito bem. No período que eu selecionei, e aqui eu vou fazer o lançamento agora desse meu orçamento, tá? Cliquei aqui, habilitou aqui a folhinha em branco, vou fazer o meu lançamento. Então, vou fazer o lançamento aqui, ó, em 31/1 de 2021, R$20.000 que eu tenho de orçamento, tá? Se eu tiver um lançamento automático criado, eu posso utilizar, senão eu posso movimentar minha conta devedora e credora, tá? O importante aqui é a gente saber o seguinte, gente, ele trabalha ao contrário do que a gente entende de débito e crédito. Por quê? Se a conta de brindes é uma conta de despesa, ela vai aumentar por débito, certo? Quando eu tiver movimentando ela na minha contabilidade mesmo. Vou fazendo os débitos nela. Ok, mas o orçamento eu quero que eu tenha um orçamento e conforme eu movimente a minha conta na movimentação contábil a débito, esse meu orçamento vai diminuindo. Então, se ele aumenta por débito na movimentação contábil, no orçamento eu preciso lançar ele ao contrário. Então, eu preciso lançar ele como credor. Para aí sim, quando eu for lançando os débitos nessa conta durante o ano, ele vai diminuindo do valor credor de 20.000 que eu tenho. Tá? Vou mostrar aqui, quando a gente gerar um balancete, a gente consegue clarear um pouquinho mais, tá bom? Então, vou selecionar aqui a minha conta credora, que é a minha conta de brindes. E posso usar um histórico aqui, tá? Vou colocar aqui compra de brindes para os colaboradores. Prontinho, finalizei aqui.
Gravei. A conta criadora está ok, pode marcar que sim. E prontinho. Tanto o nosso cenário quanto o nosso orçamento está criado. Quando a gente for gerar o balancete, vocês vão ver isso na prática. Então, para fechar essa parte de cadastro, vamos dar uma olhadinha aqui no menu de aplicação, aqui em cima. Ó, eu tenho cadastro de usuários. Né? Todo o sistema tem o seu cadastro de usuários. O PHD tem, o DP tem. E é aqui onde a gente vai cadastrar todos os nossos usuários que vão poder acessar nosso sistema, né? Com as senhas, com o e-mail, com as identificações todas certinhas. E aqui a gente vai poder limitar, restringir e ou dar permissões para determinadas situações para esse usuário. Tá? Então, por exemplo, vou selecionar aqui o usuário Igor e vou clicar em editar. Prontinho. A gente pode notar aqui que o usuário Igor ele tem acesso a todas as empresas. Ó. Nenhuma marcação significa permissão para todas as empresas. Então, eu posso acessar todas as empresas. Mas se eu quiser que o Igor só acesse algumas empresas, basta eu marcar quais eu quero que ele tenha acesso. Se eu não marcar, as que eu não marcar, ele não vai poder mexer, não vai poder verificar, não vai poder consultar, lançar, nada disso. Então, eu posso restringir o acesso de determinado usuário para determinadas empresas. Ok? Mas se ao invés de... Eu não quero... Na verdade, eu não quero restringir acesso à empresa. Eu quero restringir alguns itens. Eu não quero que ele faça algumas coisas. Tá? Então, vamos supor que eu não quero que o usuário Igor crie novos lançamentos. Então, o que eu faço? Clico aqui no ícone, no item que eu quero e clico o botão direito. E ele vai me dar algumas opções, tá? Isso para todos eles. Como vocês podem ver, está tudo verdinho aqui ao lado, então o Igor pode fazer tudo, tá? Mas se eu quiser desabilitar, o que é desabilitar? Quer dizer, o ícone de lançamento vai aparecer para ele, de novos lançamentos, só que vai ficar desabilitado. Não vai conseguir clicar em cima, tá? Esse é o desabilitar. Se eu clicar em esconder, o Igor nem vai saber que existe isso lá. O sistema não vai demonstrar o ícone, é como se não existisse. E eu tenho aqui também o solicitar outro login. Ou seja, ó, Igor, você pode até mexer, mas quando você mexer, você tem que chamar alguém para colocar uma senha. Então, quando o Igor tentar mexer nesse ícone que está como solicitar login, vai chamar a tela de login do sistema com o usuário supervisor e ele vai ter que chamar o responsável para colocar a senha. E aí o responsável sabe que o Igor estava mexendo naquele determinado momento naquele item. Tá? Então, aqui a gente pode restringir alguns itens para determinados usuários. Muito bem, finalizado aqui eu posso gravar as informações. Prontinho. Todas as informações foram salvas aqui para o usuário. Aqui em cima eu ainda tenho como abrir um novo usuário, né? Criar um novo usuário aqui. Eu tenho como editar um usuário e até duplicar. Então, às vezes, eu tenho um funcionário novo, um colaborador novo, e eu quero que ele tenha as mesmas restrições que o Igor tem. Então, eu não preciso criar e olhar e restringir. Eu posso duplicar, que esse usuário vai ter todas as informações iguais à do usuário que eu estou replicando. Eu posso excluir, né? Eu tenho algumas opções aqui também, né? De segurança, como é que eu quero que seja feito esse cadastro. Tenho a auditoria do sistema por aqui também, como a gente viu no PHD, e tenho aqui a opção de gerar um relatóriozinho de usuários. Muito bem. Próximo item que eu quero mostrar para vocês aqui ainda nessa tela é aqui no menu de aplicações, também tem o ajuda aqui, tá, gente? Então, da mesma forma que o PHD, quando eu abro o ajuda, ele já me direciona para o ajuda.alterdata.com.br e eu consigo verificar todas as informações referentes a todos os itens do meu sistema. Então, tem alguma dúvida, né? A base de conhecimento, a nossa ajuda, está repleto de informações, caso seja necessário. Na tela principal, essa tela principal do contábil, como de todos os outros sistemas, o PHD também tem o Live Desktop, eu tenho uma tela interativa onde eu posso fazer várias coisas, tá bom? Então, eu sempre tenho aqui o anúncio de um curso, um aviso sobre determinados prazos, tá? Por exemplo, agora a gente está com o Opdocs aqui, que faz parte da ferramenta e-contador, tá? Aqui ao lado eu posso, por exemplo, emitir uma segunda via de boleto, eu posso acessar o meu centro de aprendizagem diretamente por aqui, posso ter acesso a cursos e vídeos, tá? Então, tem diversas situações aqui. Aqui em cima, eu tenho a possibilidade de fazer o atendimento via ticket. O que é isso? Vai uma mensagem para o suporte avalia e direciona uma resposta para você com um procedimento que você possa tentar realizar para fazer um ajuste ou para poder sanar alguma dúvida.
O chat, eu clicando aqui em chat, ele já vai me direcionar para o chat, tá? Diretamente para o atendimento com os nossos colaboradores. Meus retornos, quando a gente entra em um atendimento e o atendimento por algum motivo fica em aberto, ele não é encerrado, sem solução, o colaborador da Alterdata manda um retorno para você por aqui. E aqui fica vermelhinho te avisando. Quando você clica aqui, você vai conseguir ver a notificação que o colaborador da Alterdata te mandou, e por aqui você pode dizer, ó, ficou resolvido ou não ficou resolvido. Tá? Essa aba Meus Retornos serve para fazer esse controle. Meu suporte vai trazer informações, as suas informações junto à Alterdata, né, informações contratuais. Qual é o seu plano de backup, tá? Se você tem um backup local ou backup em nuvem. E as informações das suas versões. Quais são as versões dos sistemas que vocês têm liberadas, que você tem atualizadas. Tá? Então é mais uma facilidade que o nosso sistema traz, um Live Desktop muito interativo e muito fácil de ser direcionado para as situações que realmente a gente precisa no nosso dia a dia. Ok? Então, a gente finaliza essa parte de cadastros agora. Muito bem, pessoal. Então, feitos os nossos cadastros, feitos todos o cadastro histórico, aquelas facilidades dos nossos lançamentos, a gente agora vai falar de lançamentos propriamente ditos, tá bom? Então, aqui a aba Lançamentos. O primeiro ícone, o primeiro item que eu quero mostrar para vocês é muito interessante, que é o item de implantação de saldos, tá? Com ele vai ser possível o quê? A gente fazer a implantação de saldos iniciais, né? Vamos supor que você está recebendo uma empresa no final do ano de 2020. Você quer implantar os saldos para, a partir daí, continuar a sua movimentação em 2021, né, com os saldos anteriores das contas patrimoniais. Então, esse módulo vai ajudar a gente a fazer isso de forma muito mais simples, tá bom? Então, vou selecionar minha empresa e vou selecionar a conta de implantação de saldos, tá bom? Aqui no PhD Plano de Contas, eu mostrei para vocês que tem como a gente, dentro da aba Definição, informar a conta de implantação de saldos. Como eu não informei, ele me solicitou novamente aqui, tá bom? Caso eu tivesse selecionado aqui, ele já abriria com a conta disponível para a gente fazer os lançamentos. Então, aqui, como eu não selecionei, vou selecionar a conta. Então, é importante que essa conta, é necessário que essa conta esteja dentro do nível que você informou como nível de custo, ou nível de resultado, ou nível de apuração. Tá bom? Se não tiver, é necessário que a gente faça a criação. Vamos verificar se eu tenho aqui, vou clicar em plano de contas. Ele vai abrir a telinha de plano de contas para a gente não precisar sair e olhar, né? Então, vou lá no meu nível de resultado. E, poxa, eu não tenho, olha, eu tenho contas aqui de resultado, não tem problema. Vou criar essa conta aqui agora. Vou clicar aqui em novo cadastro. Como eu mostrei para vocês, quero criar ela com final 08. Então, duplo clique, beleza. Vou criar aqui minha conta de implantação de saldos. Estou criando no nível 5, porque o nível 5 é o nível que eu coloquei como meu nível de resultado. Tá? Conta analítica. A origem dela posso botar indefinida, porque ela vai receber tanto lançamento a crédito quanto a débito. Vou tirar aqui a data de criação para não dar problema e vou gravar. Prontinho. Então, eu criei a conta 4207 para implantação. Vamos fechar aqui e vamos localizar ela aqui agora na lupa. Vou localizar ela aqui, vou usar seu código, vou colocar aqui 4207. Prontinho, está a minha conta de implantação criada aqui. Pronto. Ao gravar, ele vai habilitar os outros campos para a gente fazer o preenchimento agora. Então, ele está carregando as contas. Vou colocar aqui, ó, o último dia do período anterior, né? Então, lembrando que se eu estou implantando os saldos para começar em 1º de janeiro de 2021, eu preciso implantar o saldo no dia anterior, então 31/12/2020, tá bom? Então, vocês podem notar aqui que ele trouxe todas as minhas contas do plano de contas. Todas elas. Olha. E aqui ao lado eu vou informar o valor, o saldo. Então, eu tenho que ter em mãos ali um balanço, ou um balancete de verificação das contas patrimoniais, no qual eu tenho o valor do saldo no dia que eu estou implantando. Tá? Então, eu vou pegar o balanço lá com o antigo contador, ou então com o meu cliente, verifico lá qual é a data, 31/12/2020, por exemplo, e aqui eu vou olhando o balanço e verificando quais contas eu coloco no meu plano de contas. Tá bom? Então, vamos supor lá que eu tenho, em 31/12/2020, eu tenho um saldo de caixa de R$100 mil. Então, vou informar aqui, devedor. Olha aqui embaixo, ó, ele já informou que eu tenho ativo 100 mil, mas não tenho passivo. Então, não vai deixar eu gravar, tá com diferença. Lembrando que débito e crédito tem que ser iguais, ativo e passivo tem que bater.
Então, eu tenho que ter um ou mais créditos no valor de 100 mil para que esse valor bata, tá? Então, vou lá pegar uma conta do passivo agora. Descer aqui um pouquinho. Muito bem. Vou pegar aqui a conta, por exemplo, de fornecedores e vou colocar o valor de 100 mil também. Credor agora. Beleza, ó. Ativo 100 mil, passivo 100 mil, diferença zero. Isso eu vou fazer para todas as contas do meu plano de contas, desde que no final, obrigatoriamente, não dê diferença, tem que bater o valor corretinho, tá bom? Então, beleza. Vou botar aqui a minha data, então, 31/2/2020, prontinho. E fiz os lançamentos, conferi, tá batendo certinho, posso gravar aqui em cima. Então, a gente vai informar aqui o nome do nosso lote, implantação de saldos. E vamos selecionar um histórico padrão para esses lançamentos. Para lá dentro do lote está descrito direitinho qual foi o fato que gerou esse lançamento. Então, vamos selecionar aqui um histórico padrão. Caso você não tenha, você pode digitar aqui embaixo também. Estando tudo certinho, a gente pode clicar em gravar. Prontinho, implantação de saldo realizada com sucesso. Para a gente verificar os dados da implantação, a gente vai fechar aqui e vai abrir o menu Abrir. Selecionamos a nossa empresa e está aqui o nosso lote de implantação de saldos com os lançamentos que a gente fez lá. Tá? Então é importante a gente frisar que tem que bater, tá? O débito com o crédito tem que ser igual para poder fechar a nossa implantação com sucesso. Muito bem, agora a gente vai para a tela de lançamentos mesmo, para a movimentação que a gente vai fazer durante o período, tá? Então a gente vai clicar aqui em lançamentos novos, selecionamos a empresa, e aqui, como eu estou trabalhando em lotes, ele trouxe para mim o código do lote e o nome. Né? Eu posso, então, informar o lote aqui, por exemplo, treinamento. É o nome do lote, é o nome que vai identificar esse lote, caso seja necessário eu localizar. Então, para fazer um novo lançamento, a gente vai clicar aqui em Novo. Nessa tela aqui, a gente vai fazer os nossos lançamentos contábeis. Tá? Então, vou informar aqui a data, o valor. E se eu tiver feito um cadastro de lançamentos automáticos anteriormente, eu posso utilizar esse cadastro aqui. E ele já vai trazer para mim preenchido o campo conta devedora, conta credora e histórico padrão. Tá? Então, vou selecionar aqui na lupa, vou localizar aquele lançamento que a gente criou, treinamento. Então, ele já trouxe para mim ó, as contas devedora, credora e o histórico. Finalizando tudo certinho, posso clicar em gravar. Ainda aqui na tela, vou colocar aqui um outro valor. Não se preocupe se você não trabalhar com lançamentos automáticos. Você pode informar as contas manualmente. Tá? Então, você pode clicar aqui na lupa para localizar, ou você pode digitar aqui o número da conta, caso você saiba. Então, vou fazer o caminho inverso, vou fazer um lançamento agora de saque. Tá? Então, vou inverter as contas. Vou colocar a conta caixa no débito e a conta banco no crédito. Tá? Se eu não tiver o histórico padrão criado, eu posso criar por aqui também. Eu não preciso sair lá em cadastro histórico padrão. Eu posso verificar qual é o último histórico que eu criei. Tá? Foi o 153. Então, eu formo aqui que não existe. Por exemplo, 154. Ele pergunta se eu quero incluir o novo. Vou clicar aqui sim. E vou digitar aqui agora. Saque conforme extrato. Prontinho. Então, não precisei sair para fazer o cadastro do histórico. Faço por aqui mesmo. Tá? Tem o campo de documento. Aqui você vai informar o número de algum documento que se refere a esse lançamento. Um número de um cheque, ou uma nota fiscal, o número de uma conta, um recibo. Então, você pode para poder facilitar a visualização e a localização desses itens. A gente tem até um relatório de conferência desses dados que a gente vai ver já já. Tá bom? Ainda que, se eu precisar criar uma conta, eu estou fazendo um lançamento, mas eu não tenho aquela conta criada. Tenho que ir no PHD, plano de contas, e fazer o cadastro? Não. Você pode clicar aqui em plano de contas. Ele vai abrir a mesma tela do plano de contas. E aqui você pode manipular da forma que você quiser. Pode editar, pode criar novas contas. Tranquilo. Tá bom? Então, usa aqui o ícone do plano de contas. Aqui embaixo, clicando no mais, a gente tem informações complementares referentes ao lançamento extemporâneo, né? Muito utilizado aí para a geração do SPED ECD, SPED ECF. Tá? Se você tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre lançamentos extemporâneos, você pode clicar aqui no link Saiba Mais, que ele vai te direcionar para o nosso Ajuda, onde tem um artigo explicando tudinho sobre esse tipo de lançamento. Tá bom? Finalizou aqui, posso gravar. Mais uma coisinha aqui nos lançamentos são os lançamentos múltiplos. Né? São aqueles lançamentos que têm mais de um débito para mais de um crédito. Então, para fazer esse lançamento, eu não vou usar essa tela. Eu vou clicar aqui em múltiplos. Ele vai abrir uma tela um pouco diferente, no qual a gente vai poder informar vários débitos para vários créditos. Tá?
Então, imaginando que o cliente ele fez uma venda que recebeu 50% à vista e 50% a prazo, a gente vai fazer um lançamento de 2 débitos para 1 crédito. Como é que a gente faz isso? Vamos colocar aqui a data, o total geral, ou seja, o total mesmo do lançamento. Vamos supor que a venda seja de R$10.000. Muito bem. E aqui embaixo a gente vai informar as partidas desse lançamento. Tá? Vamos começar pela partida crédito? Vamos colocar aqui então o valor da receita total, R$10.000. A conta credora, que é a conta de receita, a gente vai informar aqui a conta de receita. Receita com vendas, pode ser. E um histórico, né? Vou colocar aqui, ó, venda 50% à vista e 50% a prazo. Muito bem. E vou gravar a partida. Nota que o botão de gravar ele não fica liberado, tá? Eu tenho que gravar a partida antes. Então, gravei partida. Pronto. A partida crédito veio para cá. Mas ele está me dizendo que, ó, estou com diferença. Enquanto eu tiver com diferença, o meu botão de gravar não é habilitado e não deixa que eu grave esse lançamento. Tá? Então, eu tenho que sanar essa diferença. Eu tenho que ter o mesmo valor para débito e para crédito. Agora, a gente vai fazer as partidas a débito. Tá? Então, vamos fazer a primeira à vista. Então, 5.000, né? 50%. Vamos selecionar aqui a conta caixa. O histórico vamos usar o mesmo. Gravar partida. Pronto, diminuiu a minha diferença, né? Agora eu tenho um débito de 5.000. Mas eu ainda tenho que fechar esse valor. Então, o outro valor vai ser a venda a prazo. Tá? Então, eu vou encontrar aqui uma conta de clientes. Vou localizar aqui uma conta de duplicatas a receber, prontinho. O histórico é o mesmo e gravei partida. Muito bem, agora eu tenho 2 débitos para um crédito, mas o valor, né, fechou em R$10.000. Então, eu posso agora gravar. Agora habilitou. Prontinho. Olhando a nossa tela, a gente vê que os lançamentos de partida dobrada ficam em uma linha só e os lançamentos de partida múltipla, né, de múltiplas partidas, ficam em todas as linhas que compuserem, né, que tiverem de quantidade de lançamentos. Muito bem. Feitos os lançamentos, a gente tem alguns ícones importantes aqui em cima. O editar, que é abrir o lançamento em questão, a gente clica nele e ele vai abrir o lançamento. O excluir, ele vai marcar o lançamento para exclusão, ele vai ficar riscadinho, mas só vai ser excluído depois que eu liberar o lote. Enquanto eu não liberar, ele vai ficar aqui na tela. Caso eu tenha marcado por engano, eu posso clicar de novo, que ele vai desmarcar o lançamento. Muito bem, aqui eu tenho o botão liberar. Tá? O que é o botão liberar? Depois que eu faço todos os lançamentos, enquanto eu estiver lançando aqui no lote, esses lançamentos ainda não foram para a contabilidade, eles não estão na movimentação, vamos dizer assim. Se eu gerar um relatório, os lançamentos desse lote não vão constar. É necessário que eu libere o lote para aí sim os saldos serem atualizados e a movimentação também. Aí sim você vai poder consultar esses lançamentos, gerar relatórios e tudo mais. O fechar já é diferente. Eu estou lançando, mas eu não quero liberar ainda, eu vou terminar depois, eu posso fechar. Quando eu fecho um lote, os saldos não vão para o movimento, mas a tela de lote não fica presa. Tá? Então, por exemplo, se eu fechar isso aqui agora, ó, ele fala, os lançamentos não serão transferidos para o movimento. Sim. Olha como é que meu lote fica aqui na minha listagem de lotes. Ele fica em verdinho, ou seja, aberto. Quando é azul é liberado, verde é em aberto. Então, ele não foi liberado ainda. Então, eu posso abrir, fazer o restante dos lançamentos que eu precisar e depois eu libero. Tá? O cancelar. O cancelar é quando você abre um lote, faz um lançamento, mas você viu que fez errado. Você cancela. Todas as alterações feitas do momento que você abriu até cancelar vão sumir, né? Não vão constar mais na movimentação. Tá? O que já foi liberado antes não vai ser excluído. Somente o que você fez e ainda não liberou. O localizar, quando a gente tem uma listagem muito grande de lançamentos, a gente clica em localizar e a gente tem diversos filtros que a gente pode utilizar para localizar lançamentos no lote. Por valor, por histórico, pela conta. Enfim, então você pode utilizar qualquer um desses filtros para localizar o lançamento dentro de um lote, caso seja necessário. Recalcular totais, ele se refere diretamente aos campos aqui embaixo. Ó. Né? Às vezes você fez um lançamento, excluiu, criou outro, e aqui não atualizou, você não conseguiu ver que está com os valores certinhos, você pode recalcular totais, que ele vai fazer esse recálculo para você. Tá? Ele vai calcular de novo e verificar se está tudo certinho. Apagar lote, muito importante, gente. Tomem cuidado, porque quando você apaga o lote por aqui, não tem como reavê-lo, somente com um backup atualizado da sua base. Tá? Então, quando você clica em apagar lote, ele já te manda uma mensagem dizendo para você
atenção e pede para você digitar confirma. Tal qual, né, perigoso é esse procedimento. Então, se excluir o lote, somente com o backup atualizado. Então, tome muito cuidado. Tenho certeza que deseja excluir o lote antes de fazer esse procedimento. Aqui eu também tenho um relatório de lotes, né? Caso eu queira um relatório dos lançamentos do lote, eu posso clicar aqui em imprimir. E aqui eu seleciono a ordem do relatório, o layout que eu quero gerar e posso clicar em concluir. Então ele vai gerar um relatório mesmo da capa do lote que você tem ali, com o total de débito e crédito, com os lançamentos direitinho. Muito bom. Tudo certinho aqui, então agora eu posso liberar o meu lançamento. Prontinho, agora ele ficou em azul, ou seja, ele está liberado. Ok? Fechando aqui, a gente vai agora no menu abrir, que nada mais é que a tela de lotes. Você coloca a empresa e você consegue verificar todos os seus lotes de lançamento. Então, por isso que eu falei que é bom a gente trabalhar com lotes, que a gente consegue localizar talvez pelo nome, pelo código, né? Fica mais simples. Eu posso fazer um filtro aqui grande de informações, né, de período, para poder localizar os meus lotes. E ele trabalha com legendas, né? Quando eu marco todos, ele vai apresentar todos os lotes. Se eu marcar o só em aberto, são aqueles que eu não liberei para movimentação ainda. Os liberados são que estão liberados para uso, já estão na movimentação. E o em uso é quando, por exemplo, duas pessoas estão trabalhando na mesma rede no contábil para a mesma empresa. Então, se eu abro um lote, outra pessoa não pode abrir esse lote, né, para evitar duplicidade, para evitar erro de digitação, evitar corrompimento. Então, se eu abro um lote, uma outra pessoa que trabalha na minha rede vai se deparar com a mensagem de que o lote está em uso, ele vai estar com status vermelho, porque já tem alguém trabalhando naquele lote. Tá? Então, aqui você pode localizar o lote que você quer e clicando duas vezes, você vai abrir a tela do lote para poder realizar lançamento, verificações e tudo mais. Ok? Muito bem. Muito bem, agora a gente passa aqui para importação financeira. O que é essa importação financeira? É um recurso muito solicitado pelos nossos clientes que, através de uma planilha em Excel ou de um arquivo em TXT, a gente consegue configurar o sistema para que ele recepcione esse arquivo e faça os lançamentos de forma automática para a gente. Tá? É necessário a gente fazer uma configuraçãozinha que a gente vai dar uma olhada agora. Então, aqui a tela, eu vou selecionar a minha empresa, vou colocar uma descrição para o lote, vou colocar aqui importação, treinamento. Vou selecionar o layout de importação. A Alterdata já vem com dois layouts pré-definidos, um em Excel e um em TXT. Mas a gente sabe que cada planilha tem sua especificação e a gente vai poder configurar conforme a planilha e não o contrário, tá bom? Como é que a gente faz a criação ou a edição de um layout? A gente vai clicar nesse ícone do lapisinho aqui do lado. Já tem os dois layouts da Alterdata, mas vocês podem ver que eles estão com cadeadinho, então não consigo editá-los, tá? Só consigo exportar eles mesmo. Então, vou criar um novo aqui, clicando em novo. Vou colocar aqui, ó, layout personalizado, treinamento. Ok. Prontinho, ele está aqui. Agora, a gente vai clicar em opções, configurar. Aqui a gente vai dizer se esse arquivo é em TXT ou em Excel. No nosso caso aqui vai ser Excel. Vou avançar. Vou mostrar para o sistema onde está o arquivo que eu quero importar, porque ele precisa reconhecer o arquivo antes da configuração. Então, vou clicar nesses três pontinhos e vou localizar o meu arquivo. Ele está na área de trabalho, arquivo de importação. Muito bem. Avancei. Aqui algumas configurações importantes para a gente ver, tá, gente? A gente vai precisar ter o nosso arquivo em mãos, tá? Então, vou abrir o meu arquivo aqui de importação. Está aqui o meu arquivo, né, com as suas colunas, com os seus dados direitinho. E aqui ele me pergunta em qual vai ser a primeira linha que a gente quer que o sistema leia. A minha primeira linha, gente, é o enunciado das colunas. Então, não tem necessidade do sistema ler isso. Ele só tem que ler a partir da segunda, né, que é onde tem realmente lançamentos, movimentos. Tá? Então, eu posso colocar aqui que é a linha 2. A última linha, você pode informar ou não, tá? O perigo aqui é o seguinte, por exemplo, a minha planilha tem 15 linhas. Se eu botar ali como última linha 10, esses lançamentos aqui não serão importados, que ele vai reconhecer que acabou aqui, onde eu informei. Tá? Então, normalmente a gente deixa ele vazio. Tá? Aqui você pode fazer qualquer outro tipo de configuração, caso seja necessário, e você pode avançar. Olha que legal, ele trouxe para mim a nossa planilha toda separadinha. Ok, mas como é que o sistema vai saber onde colocar cada coisa? A gente vai dizer para ele. Tá? Então, com o nosso
planilha em mãos. Qual é a minha primeira coluna? Ó, lançamento automático. Então, eu vou no sistema, clico aqui na setinha da coluna A e acho código de lançamento automático. Beleza. Qual é a coluna B? Vamos olhar na nossa planilha. Débito, conta débito. Então, vou clicar na setinha, conta débito. A C é conta crédito. Então, a mesma coisa. Setinha, conta crédito. A D é data. Então, data, lançamento. A E, nem preciso olhar, é valor de lançamento. Então, setinha, valor lançamento. A F está vazia, então não preciso preencher. A G é complemento de histórico. Então, a gente vai achar aqui, ó, complemento histórico aqui embaixo. A H e a I são informações de centro de custo, eu não tenho. E a J é o número do documento. Então, aqui na coluna J, eu vou colocar NR documento. Prontinho, configurei da forma que está a minha planilha. Vou avançar, ele vai me dar aqui um mapeamento. Avancei de novo, ele vai me dizer, né, vai me mostrar como ficou lá, a gente vai conferir se está certinho. Aparentemente está. Show de bola? Então, vou avançar aqui e vou concluir agora. Vou dar um OK. Prontinho, então agora o nosso layout personalizado está criado com sucesso. Agora a gente vai fazer a importação. Deixa eu só fechar esse arquivo aqui para não dar problema. Vou fechar. E aqui eu vou colocar qual layout eu seleciono. Vamos selecionar o que a gente acabou de criar. Layout personalizado treinamento. E aqui eu vou dizer para o sistema onde está o arquivo novamente. Área de trabalho, arquivo de importação. E vou concluir. Importação concluída com sucesso. Para a gente conferir, vamos lá em lançamentos abrir. Código da empresa. Está aqui, ó, importação treinamento e está os nossos lançamentos lá dentro. Beleza? Então, a gente conseguiu fazer a importação. Aqui é importante a gente observar o seguinte, gente. Vou abrir minha planilha de novo para vocês verem. Nota esse lançamento aqui de R$ 232. Ele está aqui, ó. Vou mostrar ele. Ele está aqui. Ó. Poxa, mas na planilha ele está conta R$ 43,95. Olha como é que ele levou para o lote. 476 e 10. Por que isso? Porque como a minha planilha tem lançamento automático, ele vai obedecer às configurações que estão no lançamento automático. Então, se eu der uma olhada agora no cadastro de lançamento automático do lançamento 555, ó, ele está aqui, vamos dar uma conferida. Olha as contas que ele tem, 476 e 10. Então, ele vai sempre olhar o lançamento automático e vai buscar as informações do lançamento automático. Caso não tenha, ele vai obedecer às contas que estão na coluna débito e crédito. Tá bom? Um outro detalhe, o código de lançamento automático informado aqui na planilha deve ser exatamente igual ao que está no cadastro. Tá bom? Então, se a gente verificar aqui o cadastro de lançamento automático 555, ele tem 2 zeros à esquerda. Tá bom? Então, na planilha, deve ser informado também com os 2 zeros à esquerda. Eu não posso simplesmente colocá-lo assim, por exemplo. Ele não vai reconhecer. Então, tem que obedecer direitinho o que está no cadastro. Muito bem, fizemos aqui a importação financeira. Agora, a gente também pode fazer, gente, a exportação de lançamentos. Então, vamos supor que você precisa exportar esse lançamento para passar para um contador novo, ou seu cliente quer esses lançamentos lá com ele. A gente pode clicar aqui em Lançamentos Exportar, selecionamos a nossa empresa, o modelo de exportação, ele vai exportar em TXT. Posso fazer um lote ou período. Então, se eu tenho um lote específico para exportar, ótimo, posso selecionar ele aqui na nossa telinha de lote. Caso seja um período específico, eu posso colocar aqui o período que eu quero exportar, por exemplo, o ano de 2021 inteiro. E vou avançar. Vou selecionar o local onde eu quero salvar, vou salvar na área de trabalho, e ele vai criar um arquivinho com esse nome, ESP e o código da empresa. Depois é só concluir. Exportação concluída com sucesso. Se olharmos agora aqui no meu área de trabalho, está aqui todos os lançamentos do ano de 2021 exportados. E aí eu posso importar novamente para o meu sistema, caso seja necessário. Muito bem. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui agora no lançamento simplificado. Ele é uma tela de lançamento, como se fosse a tela dos novos, só que para quem não utiliza lançamentos temporários, não utiliza aquela liberação por lote, né? aquela organização. Ele não vai abrir lotes. Você vai simplesmente abrir a tela e fazer os lançamentos de forma otimizada, de forma simplificada.
tá bom? Então, a gente vai colocar aqui a empresa, vocês vão ver que é a mesma tela do lote, só que ele não traz o código do lote nem o nome. Quando eu liberar aqui, não vai ser criado um lote. Ele vai simplesmente ser organizado por data. E aqui as opções funcionam da mesma forma. Então, o cliente pode lançar, e depois liberar, e ele não vai criar lote nenhum. Ele vai simplesmente deixar esse lançamento na base, mas organizado por data. Ele não vai criar um lote de lançamentos igual a gente viu anteriormente. Tá bom? O funcionamento aqui é o mesmo com as mesmas opções. O lançamento fixo também é muito importante, muito legal. Por quê? Existem aqueles lançamentos que, por contrato, por exemplo, que vai ser todo mesmo dia do mês e o mesmo valor. Por exemplo, um contrato de aluguel. Então, eu posso criar aqui um lançamento fixo e transportar ele para a minha movimentação, sem eu ter que abrir lote e fazer o lançamento para cada um dos períodos. Eu posso fazer um transporte de uma vez só. Tá? Vou selecionar minha empresa e eu tenho aqui, por exemplo, o pagamento de aluguel. Todo mês vai ser esse valor, essa conta débito e essa conta crédito. Então, eu não preciso ficar acessando e fazendo lançamento a todo momento. Tá? Para cadastrar, basta eu clicar aqui em Novo Cadastro. Seleciono aqui a descrição do lançamento. Se eu tiver um lançamento automático, eu posso informar, se não, informo os campos separadamente. Após gravar, ele vai vir para a minha lista. Beleza, fiz o cadastro, mas como é que eu mando isso para a movimentação? Aqui, ó, transporte de fixo. Vou clicar em transporte de fixo. Vou informar a descrição do lote, então vou colocar aqui, por exemplo, aluguel 01 de 2021. Qual a data que eu quero esse lançamento lá? Vou colocar dia 31 de 1 de 2021. E aqui embaixo, ó, eu posso selecionar o lançamento que eu fiz anteriormente. Então, vou selecionar aqui, ó, pagamento de aluguel. E eu posso fazer com outros, não só com ele. Então, eu posso selecionar aqui condomínios, posso selecionar pagamento de água, por exemplo. Posso selecionar todos eles. E ajusto aqui o nome do lote, caso seja necessário. Tá bom? Então, a data que eu coloquei, informo os lançamentos que eu quero fazer de forma fixa e movimento eles para a contabilidade. Movimentei janeiro? Posso criar um novo lote para fevereiro, altero a data e faço o mesmo procedimento. Faço isso para quantas vezes forem necessários. Tá bom? Marquei liberar lançamentos e vou fazer então aqui, vou ajustar, vou colocar aqui contas 2021. Vou dar um OK. Transporte fixo concluído. Se eu quiser lançar mais, eu posso só alterar a data e o nome do lote. Se não, eu posso ir lá no lote para dar uma olhadinha como é que ficou esses meus lançamentos. Então, contas 1 de 2021. Está aqui os 3 lançamentos que eu fiz lá no meu lançamento fixo. Então, eu posso já chegar no começo do ano, já fazer o fixo para todos os meses, já abro os lotes e já vou lançando ali de forma fixa. Muito bem. O próximo item que eu tenho aqui é o Carnê-Leão, tá? Ele é o módulo que vai ser utilizado para lançamentos, né, para o imposto de renda pessoa física e geração do carnê, tá certo? No nosso ajuda.alterdata.com.br, da mesma forma que a gente pesquisou LCDPR, a gente pode pesquisar Carnê-Leão. E ele vai trazer também diversas dicas, diversos materiais, artigos sobre as configurações até a geração do Carnê-Leão através do nosso módulo. Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 133 resultados, eu tenho vários resultados, tá? Então, como gerar um relatório, tá? Então, caso tenha alguma dúvida em relação a essa configuração desse módulo, a gente pode dar uma olhadinha lá no nosso ajuda.alterdata.com.br, tá bom? Mas, no geral, eu tenho que criar um contribuinte, tá? O contribuinte que vai ser informado aqui, ele tem que ser cadastrado no PhD como pessoa física, então não vão ser apresentadas aqui as pessoas jurídicas, tá bom? Eu cadastro aqui o meu plano de contas, eu posso adicionar um plano de contas, né, criar um novo plano de contas, e aqui eu seleciono as contas que eu quero. Posso criar históricos padrões para os meus lançamentos, então eu posso criar histórico para pagamento, né, clicando aqui em adicionar. Então, todo lançamento que eu fizer aqui, eu posso adicionar um histórico novo e adicionar as contas que eu quero utilizar para esse, que quando eu utilizar, vai atribuir esse histórico que eu estou criando. Depois de feito isso, eu vou para o livro caixa, que é onde eu vou fazer os lançamentos do Carnê-Leão. É uma tela semelhante à do lote, vou colocar aqui o meu contribuinte, pessoa física, obviamente, e o período aqui que eu estou fazendo o lançamento. Então, vou colocar aqui 12 de 2021 e processo. Não tenho nenhum lançamento, mas clicando em novo lançamento, posso fazer o lançamento, a conta, o CPF, preencher todos os dados referentes a esse lançamento para o Carnê-Leão. Conforme eu for lançando aqui, ele vai atualizando os saldinhos aqui do lado para mim. De entradas, de saída, de deduções, ele vai fazendo
essa atualização para mim. Posso também importar lançamentos personalizados através de uma planilha que a gente viu há pouco, ou através dos selos digitais, né, mais específicos ali para os estados do Espírito Santo e para o Goiás, para os outros estados não. Posso criar uma planilhazinha e fazer a importação, a configuração da forma que a gente viu. E depois de feito todos os lançamentos, aí sim eu posso gerar, por exemplo, a guia por aqui, clicando aqui em gerar guia, e posso aqui na aba Imposto de Renda Pessoa Física verificar o demonstrativo do período que eu quero. Vou colocar aqui 2020 para a gente ver se aparece alguma coisa para a gente. Tá? Aqui em janeiro, por exemplo, tem um valor, uma base de cálculo de R$ 1.500, nos outros meses não. E aqui eu posso gerar a guia do Imposto de Renda Pessoa Física também. Tá? Então, o Carnê-Leão é um módulo responsável em recepcionar os lançamentos de pessoas físicas e fazer a geração do Carnê-Leão. Ok? Qualquer dúvida, lembra, olha lá no nosso ajuda.altdata.com.br, que tem várias dicas lá para que a gente possa fazer isso aqui da melhor forma. Muito bem. Então, a gente finalizou essa parte aqui de lançamentos. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza a primeira parte do nosso treinamento contábil.